Seguinte, nesse vídeo vamos fazer um resumo da parte 1 da história de Chainsaw Man, pra quem quiser acompanhar a parte 2 do mangá, beleza? Se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos e vamos lá. Chainsaw Man é uma história escrita por Tatsuki Fujimoto, que se passa no Japão em 1997. Mesmo o autor ele mostrando o Japão, ele não se restringe apenas a esse país, ele mostra outros países importantes também, e é de esperar que eles vão receber o destaque também na parte 2. Dentre esses países, existem alguns principais, que são o Japão, Estados Unidos, Alemanha, China e a União Soviética. A União Soviética no nosso mundo, ela já terminou em 91, mas em Chainsaw Man nós estamos em 97 e a União Soviética ainda existe. Rapidamente aqui, o que foi a União Soviética? A União Soviética foi uma junção de 15 repúblicas em um só grande país. Eles tinham um conflito direto com os Estados Unidos, porque eles eram capitalistas e a União Soviética era comunista. Então tinha essa intriga. A União Soviética acabou terminando se dissolvendo em 91 por problemas políticos e econômicos e por insatisfação popular. E o maior representante deles é a Rússia. Então, em Chainsaw Man, essa união de países ainda existe. E não somente existe, como também a gente conhece um pouco do exército militar deles. É dito que dentro do exército deles existia uma sala com crianças órfãs, sem liberdade, que eram usadas como cobaia, que eram chamadas de ratos de laboratório. Na história a gente conhece um desses ratos de laboratório, que é a personagem chamada Reese, sei lá a pronúncia desse bagulho. Mas fato é que ela era do exército soviético. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque existe a possibilidade de aparecerem outros ratos de laboratório na parte 2. Então, fica aqui mencionado. O autor, ele quer tratar sobre os outros países, ele quer contar que existem outros países, porque ele quer mostrar que está acontecendo uma guerra entre essas nações. E aí entra o diferencial da história de Chainsaw Man. As armas usadas por esses grandes exércitos, por esses grandes países, não são armas convencionais, mas sim demônios. E existem 3 demônios principais na história: o demônio do controle, o demônio motosserra e o demônio das armas. Toda a história de Chainsaw Man acontece por causa desses 3 caras. Vamos falar um pouco da história então. É dito que em algum momento da história aconteceu um conflito entre 4 cavaleiros e o demônio motosserra. É dito também que fica bem subentendido que o demônio das armas e o demônio do controle também estavam nessa luta. Em algum momento, o demônio motosserra simplesmente desapareceu do meio do clímax da luta e ninguém conseguiu achar ele mais. Primeiro, quem são esses 4 cavaleiros? Existem algumas teorias por aí que esses quatro cavaleiros representariam os 4 cavaleiros do Apocalipse da Bíblia, que são a morte, a fome, a guerra e a peste. Só que esse da peste existe uma outra interpretação que pode ser lido como o 4º cavaleiro do Apocalipse, a conquista. Mas interpretações da Bíblia aqui não é o meu forte, então fica aqui só mencionado isso. O nome dos 3 primeiros cavaleiros, eles fazem uma relação direta com a personagem Makima. Porque a Makima, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da personagem Makima? Ela quer criar um mundo ideal segundo os princípios dela. Um mundo que não teria morte, fome e guerra, entre outras coisas. Mas ela cita especificadamente esses 3: morte, fome e guerra, que são os 3 cavaleiros do Apocalipse. Teoricamente, são eles. E esse 4º cavaleiro que está faltando, o pessoal diz que seria a própria Makima. Makima, o 4º cavaleiro do Apocalipse, a conquista. E como a Makima conseguiria esse objetivo? Fica um pouco subentendido ali que a morte, a fome e a guerra podem ser demônios também, e a Makima quer matar eles. Só que os demônios em Chainsaw Man, eles não morrem, eles ficam naquele ciclo infinito de reencarnação. Eles nascem no inferno, quando eles morrem no inferno, eles vão para a terra, quando eles morrem na terra, eles vão para o inferno. Então fica nesse ciclo infinito de reencarnação, com aquele detalhe que a memória do demônio é apagada. Então, como a Makima conseguiria esse objetivo? Aí entra o demônio motosserra. O demônio motosserra, ele tem uma peculiaridade um pouco específica demais. Que o que ele faz? Quando ele come alguns demônios, esses demônios são apagados da existência. É um conceito diferente, morte e ser apagado. E a Makima, ela quer usar o demônio motosserra para então apagar a morte, a fome e a guerra, entre outras coisas. E onde está o demônio motosserra? Justamente com um personagem chamado Denji. Por isso ela se aproxima do Denji. Em nenhum momento a Makima, ela se importa com o Denji. Isso aí tem que ficar bem claro, porque durante toda a história parece que ela se aproximou
da pessoa Denji, mas não era isso. Ela queria o demônio motosserra. Ela não se importava com o Denji. Ela estava tentando arrumar um jeito de quebrar o contrato entre o demônio motosserra e o Denji para tentar usar o demônio motosserra. Então, a Makima é uma personagem muito misteriosa durante todos esses 97 capítulos. E é isso que ela quer. Ela quer o demônio motosserra para criar um mundo ideal segundo os princípios dela. Mas no final a gente viu que ela acaba meio que perdendo a luta. Ela é uma personagem declarada morta pelo autor na história. Mas eu não estranharia de forma alguma a Makima voltar na parte 2. Porque os poderes dela são absurdos e o autor ele não impôs um limite muito específico pro poder dela. Eu sei que ela já foi declarada como morta, já reencarnou o demônio, o demônio do controle, mas, sei lá, se o Fujimoto quiser fazer um malabarismo ali pra trazê-la de volta, eu não estranharia de forma alguma. Isso é o primeiro grande tema da história, a personagem Makima. E o segundo grande tema da história é o demônio das armas. Então, vamos conversar sobre eles. O Fujimoto ele já disse que o demônio das armas ele surgiu na história como um empecilho ali, algo para os personagens terem alguém para rivalizar, alguém tão poderoso para lutar. Mas mesmo assim, ele tem uma história. Então vamos contar a história dele pela ordem cronológica. Por que o demônio das armas surgiu? Quando os demônios eles começaram a aparecer na Terra, muitos conflitos armados começaram a aparecer para enfrentar esses demônios. Então o uso de armas começou a ser muito recorrente em todo o mundo. E as mídias começaram a cobrir todos esses casos de violência armada. Então a população começou a ter muito medo das armas. E teve o estopim para o demônio das armas aparecer, que foi um atentado terrorista usando armas. Nesse dia que teve o atentado, o demônio das armas apareceu e ele matou mais de 1 milhão de pessoas. Quais foram as consequências? E simplesmente sumiu depois. Quais foram as consequências desse ataque? Os sobreviventes desse ataque, eles perderam muitos familiares. A gente vê o personagem chamado Aki perdendo a família dele. E o que o Aki faz? Ele entra para a segurança pública como uma forma de vingança para enfrentar o demônio das armas. Isso acontece no mundo todo. Muita gente quer ir atrás do demônio das armas por vingança, porque ele matou provavelmente alguém da família. Mas como eu falei, a localização dele era muito de difícil acesso, porque ele simplesmente sumiu do mapa. Mas teve um dia, misteriosamente, o demônio das armas apareceu completamente derrotado. A história não diz quem foi que enfrentou o demônio das armas, mas fato é que ele foi derrotado por alguém. Muita gente acredita que foi o Pochita que enfrentou o demônio das armas. Por quê? Porque no capítulo 1, o Pochita ele aparece machucado antes de encontrar o Denji. É por isso que eles fazem o contrato, por isso que o Denji dá o sangue dele pro Pochita, porque o Pochita está machucado. E ele tem 2 ferimentos na barriga que parecem ser ferimentos de bala. Então o pessoal faz essa ligação com o demônio das armas. Mas também existe outra interpretação de que seria o Pochita estaria machucado por causa da luta entre os 4 cavaleiros. Essa questão ainda está em aberto, então existem outras possibilidades que podem existir. Essa questão não está fechada. Fato é que o demônio das armas simplesmente foi derrotado. Seja o Pochita, seja um demônio mais poderoso, seja um caçador de demônios muito poderoso. Fato é que ele foi derrotado e foi encontrado na União Soviética. Quando ele foi encontrado, as partes do corpo dele foram divididas entre vários países e não está muito claro como isso aconteceu, mas aconteceu. O corpo dele foi dividido entre os países e também os demônios, eles começaram a ganhar partes do corpo dele. Por quê? Porque quando eles engoliam o demônio engolia a parte do corpo do demônio das armas, eles ficavam mais fortes. Enfim, mesmo depois disso, a segurança pública continuou tentando procurar as partes, a localização específica das partes dele no mundo todo. Só que muito difícil encontrar. Só que dessa vez o demônio das armas ele apareceu. Por que ele apareceu? Por causa, e aí já faz uma ligação aqui com a personagem Makima. Toda a história ela tá enrolada aqui, eu tô dividindo por partes, mas ela é contada de uma maneira linear. Então a Makima ela tá envolvida nisso. Por quê? Porque todos os demônios, eles têm um medo da Makima. A Makima é dita como um ser mais poderoso até do que o demônio das armas. Eu não sei se eu já falei aqui, já tô falando há muito tempo, mas a Makima é o demônio do controle. Ela é o próprio demônio do controle. Então, e muita gente tem medo dela conseguir alcançar esse mundo ideal que ela almejava. E como ela conseguiria isso? Através do demônio motosserra.
Então as pessoas queriam pegar o Pochita para tirar da Makima, porque a Makima era um ser extremamente apelão e o pessoal não queria o Denji, o Demônio Motosserra, com a Makima. Então, o que a gente vê? A gente vê o presidente dos Estados Unidos, ele fazendo um contrato com o Demônio das Armas para enfrentar a Makima, para matar a Makima, para ela não conseguir atingir o objetivo dela. Mas a gente vê que a Makima, ela perdeu a luta contra o Demônio das Armas, e o Demônio das Armas, ele acaba apossando do Aki, que estava ali. A Makima tinha invocado ele, né? E o Aki, ele acaba se tornando um possesso das armas, um infernal das armas, sei lá, a tradução, depende da tradução. E ele enfrenta o Denji, e o Denji acaba matando ele. Pá. Aí você me pergunta, e o resto do corpo dele? Não sei, a gente tem que esperar a parte 2 aí pra ver o que vai acontecer. Não lembro se eu já falei também, mas o Fujimoto, ele disse que quando a Makima enfrentou o Demônio das Armas, ele não estava no ápice, obviamente, porque as partes dele foram divididas pelo mundo todo, mas as pernas dele, especificamente, não estavam com ele. O autor, ele deixa isso explícito numa entrevista. É isso, basicamente. A gente tem esse conflito da Makima e do Demônio das Armas. Vou fazer algumas considerações finais aqui que eu anotei. Primeiro, a gente não sabe qual é o contrato da Kobeni. Pronúncias não é forte aqui, mas a Kobeni é uma personagem muito mais forte do que... Eu imagino ela sendo muito apelona, mas fato é que o autor, ele não mostrou os poderes dela ainda. A gente não sabe nem qual é o contrato que ela tem. Só lembro que quando ela estava lutando, nas poucas vezes que ela lutou, um cara comparou ela com um macaco. Não sei se tem uma relação, não sei se foi a tradução que eu li, mas ela era ágil, muito ágil, e ela se movimentava muito rápido. Então, tá em aberto aí a Kobeni. Segundo, é dito que a Alemanha possui muitos demônios poderosos. E o Papai Noel da Alemanha não é aquele velho. Só pra deixar, eu vejo muita gente com dúvida em relação a isso. O Papai Noel da Alemanha é a mulher, tem umas pintas na cara, é ela que é o Papai Noel, beleza? Terceiro, eu vejo muita gente com dúvida também em relação ao Kishibe. Pô, os nomes complicados que o Fujimoto coloca aqui, que eu não sei a pronúncia. Mas é o tutor do Denji e da Power. O que acontece? Tem uma parte divulgada aí, uma parte que ele aparece em jovem. E eu vejo muita gente com dúvida qual parte da história ele aparece. Basicamente, ele não tá nos capítulos normais. Essa parte da história que aparece o Kishibe com a Quan Chi da China é uma página extra, basicamente, de volume final. Então você pode encontrar no mangá livre, é o capítulo 70.5, é a tradução meio zoada, mas tá lá as páginas extras para quem quiser ver o Kishibe jovem. É de se esperar também, é muito bem-vindo um flashback dele, da Quan Chi, porque são personagens que eu gosto. Terceiro, a Nayuta é a reencarnação do demônio do controle. Depois que a Makima morreu, a Nayuta surgiu. E o que acontece? O design da Nayuta, o Fujimoto, ele se inspirou do one shot que ele mesmo criou. Já existe uma personagem chamada Nayuta, que eu não lembro o nome do one shot, mas fato é que ele escreveu. Não é a mesma personagem, o autor, ele só se inspirou nela, mas fica aí totalmente aberta a possibilidade dele se inspirar um pouco na história da Nayuta. Vou botar aí na imagem qual é o nome da história certinho, mas existe a possibilidade dele se inspirar na história da Nayuta do one shot, e existe a possibilidade dele trazer outros personagens do one shot, porque ele escreveu vários, então vai que algum personagem desses também surge, porque o Fujimoto, ele deu uma referência direta para Nayuta, é o mesmo nome, é praticamente o mesmo design, então existe a possibilidade. E por último aqui, a consideração final é uma citação honrosa aqui ao Demônio da Escuridão. Ele é um demônio primário, um dos demônios primários. A gente só vê um demônio primário na história de Chainsaw Man, na parte 1, e está totalmente aberto para a parte 2 aparecerem outros demônios primais, que é o quê? É um demônio que surge a partir das profundezas do pensamento humano. Então, ele é o demônio da escuridão. Muita gente tem medo da escuridão, então ele é totalmente apelão, e pode aparecer outros demônios primários na parte 2. Em relação à história de vários personagens que a gente tem, eu quase não comentei aqui, dos poucos que restaram. Caso acontecer alguma coisa muito específica que eu precisava comentar e não comentei aqui, eu vou comentar nos capítulos. Eu pretendo comentar a parte 2 de Chainsaw Man, dos capítulos, então qualquer coisa eu comento lá. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a tradução oficial de Chainsaw Man da parte 2 pelo aplicativo da Manga Plus. Então é um aplicativo oficial e vai estar em português e é de graça.
os 3 primeiros capítulos. Então, se você for acompanhando certinho, tu vai ler todos os capítulos de graça, com uma tradução certa, porque Chainsaw Man tem essa bagunça aí da tradução do mangá livre, que na minha opinião deixa muito a desejar, o cara extrapolou um pouco. E a gente tem a tradução da Moro Scans, alguma coisa assim, que eu achei a mais aceitável, né, do que a tradução da mangá livre, beleza? Bom, resumo é isso. Eu quis falar mais sobre a história em si do que o desenvolvimento dos personagens. E qualquer coisa aí a gente comenta na parte 2, beleza? Se inscreve aí se você quiser acompanhar os próximos vídeos e tamo junto. Tchau!